Olá a todos, meu nome é Fernando Guariento, sou Head de Professional Services aqui na Laume e vim bater um papo com vocês sobre gestão de identidades e dispositivos aqui no IAM Tech Day. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Alfredo por essa oportunidade, é uma honra participar deste evento. Bom, quando falamos de gestão de identidades, muitos temas são relevantes e importantes para um bom desempenho, né, da proteção da empresa como um todo e também dos seus clientes. E tem um ponto que já há alguns anos vem se colocando juntamente com esse tema, que é a gestão de comportamento e dispositivos do usuário. Uma vez que o usuário, para se comunicar com a plataforma, necessariamente ele deve utilizar um dispositivo. Então, por que não utilizar esse dispositivo também como um mecanismo de segurança? Toda vez que um usuário vai se conectar com a sua plataforma, utilizando um dispositivo, normalmente ele é confrontado com mecanismos de segurança. E esses mecanismos, muitas das vezes, se tornam fortes o suficiente para que ele consiga ali executar aquela ação, aquela função no seu sistema, trazendo baixo risco, mas também atrapalha a experiência do usuário. Então, colocando em um cenário comum aqui, o usuário vai acessar a plataforma com seu usuário e senha, vai logar no seu dispositivo. Se aquele dispositivo for um dispositivo não reconhecido, ele irá utilizar um mecanismo de MFA, como SMS, ligação, OTP, biometria, enfim, qualquer um desses dispositivos, qualquer um desses mecanismos pode ser considerado como MFA. E aí sim ele vai seguir para a realização da transação que ele iria executar. Porém, se toda vez que o usuário se comunicar com a sua plataforma, você trouxer um maior nível de segurança com maior nível de fricção, você pode terminar perdendo aquele usuário e o user experience dele não vai ser bom. Para isso, é muito importante utilizar todos os recursos que temos disponíveis hoje. Então, por exemplo, device fingerprint e análise de comportamento, eles se somam para melhorar a experiência do usuário. E aqui estamos falando de usuários tanto B2C como B2B. Lembrando que, se esse dispositivo já é reconhecido e esse usuário foi confrontado com mecanismos de segurança fortes o suficientes anteriormente, qual seria o motivo de confrontarmos novamente esse usuário? Se a plataforma utilizada ela é forte o suficiente para identificar aquele dispositivo novamente, mesmo após uma desinstalação, no caso de aplicativos móveis, mesmo após limpar o cache, limpar os cookies no caso de dispositivos web, não faz sentido nenhum a gente ficar friccionando esse usuário e piorando a experiência dele. E lembrando que isso não vai diminuir a segurança do processo, muito pelo contrário, ele vai manter o mesmo nível de segurança que já havia antes. Então, por isso que eu acho que é muito importante hoje a gente utilizar, juntamente com a análise de perfis, com a análise de acessos, também análise de dispositivo e comportamento do usuário. Então, vamos pensar, por exemplo, em um cenário de troca de dispositivo. Vou me colocar aqui como um exemplo. Então, eu, Fernando Guariento, estou na minha casa e resolvi trocar do meu dispositivo. Comprei um celular novo. Ao invés de... peguei o último modelo ali, por exemplo, da Samsung, peguei um S22 e antes eu tinha um S9, S10, S20, tanto faz. Vou acessar minha conta bancária. Ao acessar a conta bancária, obviamente, existem vários riscos atrelados a esse tipo de acesso, porque o dispositivo é novo, apesar de usuários sem estarem corretos. Será que necessariamente eu preciso aplicar todos os mecanismos de segurança que foram aplicados para o Fernando lá no começo do onboarding dele? Talvez não, porque o Fernando ele vai ter o mesmo comportamento que ele tinha no celular anterior, comportamento de geolocalização. Será que necessariamente eu preciso chamar a biometria para o Fernando? Ou pior, mandar o Fernando para um caixa eletrônico, que seria uma experiência bem ruim? Provavelmente não. Eu mantendo ali todos os indícios de que o Fernando é o Fernando, mesmo em outro dispositivo, ainda que o comportamento seja diferente, a gente pode analisar outras coisas, como as redes Wi-Fi, operadoras de utilização, backups utilizados no celular, comportamento de geolocalização. E ainda assim, caso não queira liberar 100% do acesso do Fernando, é possível granularizar o acesso dele, impondo limites e analisando quais transações serão feitas após a utilização do novo dispositivo. Por exemplo, se eu troquei de dispositivo
digamos que eu mantenha o mesmo comportamento de geolocalização, o mesmo comportamento na utilização de redes, e faço uma transferência que já é comum no meu perfil para um contato cadastrado, por exemplo, ficaria muito simples de identificar que o risco dessa transação é muito baixo. E ao contrário também. Então, o Fernando trocou de dispositivo, não mantém o comportamento de geolocalização, não mantém o comportamento de rede dele, e ainda assim faz uma transação que é completamente fora do comportamento normal dele, o risco dessa transação é muito alto. Aí sim faz sentido confrontá-lo ou com um mecanismo muito mais forte, ou simplesmente negar aquela transação. Lembrando que a segurança e prevenção a fraudes devem ser aliadas ao processo, aliadas ao negócio, e não simplesmente um bloqueador de transações. Com isso, a utilização de o máximo de camadas possível, granularizando esse tipo de análise, vai trazer resultados incríveis aí para a empresa. Quando a gente fala, outro ponto que é muito importante, de comportamento de geolocalização, ela também pode servir para analisar casos como, por exemplo, de roubo de celulares. Tendo em vista que, uma vez que a pessoa tem um comportamento de geolocalização e esse comportamento ele é modificado, existe um novo risco ali atrelado àquela transação. Esse risco pode ser médio, baixo, alto ou crítico. Mas ainda que não queiramos classificar nesse nível padrão de mercado, podemos simplesmente verificar. O Fernando está utilizando um celular, o mesmo celular que ele sempre utilizou? Sim, o celular está autorizado. O Fernando já foi confrontado para utilizar o celular com mecanismos de segurança fortes? Sim. O comportamento do Fernando nesse dispositivo está igual ou está coerente com o que ele costumou fazer? Aí a resposta pode ser sim ou não, mesmo que seja o mesmo dispositivo. Se a resposta for não, qual é o nível de risco associado àquela transação? Eu estou falando de um Pix, por exemplo, de 50, de 100 reais, eu estou falando de um Pix de 5, 10 mil reais. Estou falando de transações consecutivas no mesmo dispositivo, num comportamento diferente. Então, tudo isso pode ser somado e aliado a motores de prevenção à fraude para uma tomada de decisão mais direta e mais assertiva. O Fernando pode ser ter simplesmente a sua transação negada, ou pode ser solicitado um novo fator de autenticação para ele, onde vai aprovar ou rejeitar esse tipo de transação. Então, veja, o que estamos conversando aqui é simplesmente de vamos friccionar aqueles que trazem grande risco para a corporação e não friccionar todos os usuários. Isso, além de melhorar a experiência dele numa jornada completa, também vai trazer benefícios de custo, porque qualquer mecanismo utilizado, ele traz um custo tanto tecnológico quanto um custo venal ali para sua operação. Então, assim, estamos falando de utilização consciente de mecanismos de segurança, assertividade na utilização e melhoria de experiência do usuário. Não precisamos tratar todos os usuários igualmente, porque o risco das transações não são iguais. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Caso queiram se conectar comigo, me procurem no LinkedIn. Meu LinkedIn é igual ao meu nome, Fernando Guariento. E estou aberto para discussões e vamos aprender juntos. Muito obrigado e um ótimo evento para vocês. Tchau, tchau.